Livro de Juízes, capítulo 20. Saudações, queridos irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor vos fortaleça hoje e sempre, e que esta leitura vos inspire a permanecer na sua verdade. Hoje continuamos com o livro de Juízes, capítulo 20, que relata a guerra entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim, após a terrível injustiça cometida em Gibeá. Então saíram todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, e a terra de Gileade, e a congregação se reuniu como um só homem perante o Senhor, em Mispa. E os príncipes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na congregação do povo de Deus 400.000 homens de pé, que puxavam da espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. E disseram os filhos de Israel: Falai, como sucedeu esta maldade? Então o levita, marido da mulher que fora morta, respondeu: Entrei em Gibeá, que é de Benjamim, eu e a minha concubina, para ali pernoitarmos. E os homens de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram de noite a casa por onde eu estava, e intentaram matar-me, e forçaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, e cortei em pedaços, e enviei-a por toda a terra da herança de Israel, porque cometeram uma loucura e uma infâmia em Israel. Eis que todos vós sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá para a sua tenda, nem nenhum de nós se retirará para a sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá. Contra ela subiremos por sorteio. Assim se ajuntaram todos os homens de Israel contra aquela cidade, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que entreguem agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim saíram das cidades a Gibeá, para saírem em batalha contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, vindos das cidades, 26.000 homens que puxavam da espada, sem contar os moradores de Gibeá, que foram contados em 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, que eram canhotos, cada um dos quais podia atirar uma pedra com a funda a um fio de cabelo, e não errava. E contaram-se os homens de Israel, sem Benjamim, 400.000 homens que puxavam da espada. Todos estes eram homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram à casa de Deus, e perguntaram a Deus: Quem de nós subirá primeiro a peleja contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. E levantaram-se os filhos de Israel pela manhã, e acamparam contra Gibeá. E saíram os homens de Israel à batalha contra Benjamim. Mas os filhos de Benjamim, saindo de Gibeá, naquele dia derrubaram por terra 22.000 homens de Israel. Então o povo dos homens de Israel esforçou-se, e tornaram a ordenar a batalha no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E os filhos de Israel subiram e juraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornarei a chegar-me a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão. E disse o Senhor: Subi contra ele. E chegaram os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no segundo dia. E saiu Benjamim de Gibeá no segundo dia contra eles, e derrubaram ainda 18.000 homens dos filhos de Israel. Todos estes puxavam da espada. Então subiram todos os filhos de Israel e todo o povo, e vieram à casa de Deus, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, jejuaram naquele dia até à tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E consultaram a arca da aliança de Deus, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, assistia perante ela naqueles dias. E disseram: Tornaremos ainda a sair a batalha contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? E disse o Senhor: Subi, porque amanhã eu vi-o-los entregarei na vossa mão. Assim, no terceiro dia, Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e os filhos de Benjamim saíram contra o povo e afastaram-se da cidade. E começaram a ferir alguns do povo, como das outras vezes pelos caminhos, uns na subida de Betel e outros no campo de Gibeá, quase 30 homens de Israel. E os filhos de Benjamim disseram: Vencemo-los como antes. Porém os filhos de Israel diziam: Fujamos e afastemo-los da cidade até aos caminhos.
Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram batalha em Baal-Tamar, e também a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da sua cova em Gibeá. E vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo o Israel, e a batalha se tornou renhida. Porém Benjamim não sabia que o mal estava para lhe acontecer. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que pujavam da espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel cederam lugar a Benjamim, porque confiavam na emboscada que tinham posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou, e acometeu contra Gibeá, e feriu toda a cidade a fio da espada. E havia um sinal determinado entre os homens de Israel e a emboscada, que fizessem levantar uma grande nuvem de fumo da cidade. Então os homens de Israel tornaram a batalha, e Benjamim começou a ferir alguns homens de Israel, quase 30, porque diziam: certamente já estão feridos diante de nós, como na primeira batalha. Porém, levantando-se a nuvem de fumo da cidade, Benjamim olhou para trás, e eis que o fumo da cidade subia ao céu. E viraram-se os homens de Israel, e os de Benjamim se espantaram, porque viram que o mal lhes tinha chegado. Assim viraram as costas diante dos homens de Israel, para o caminho do deserto. Porém a batalha os apertou, e os que vinham das cidades os destruíam no meio deles. E cercaram os filhos de Benjamim, e perseguiram-nos, e os atropelaram, até diante de Gibeá, para o lado do nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos eles eram homens valentes. E viraram-se, e fugiram para o deserto, até ao rochedo de Rimom, e apanharam deles nos caminhos 5.000 homens, e seguiram-nos até Gidom, e mataram deles 2.000 homens. Assim, todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que pujavam da espada. Todos eles eram homens valentes, porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, até ao rochedo de Rimom, e ficaram no rochedo de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram-se contra os filhos de Benjamim, e feriram-nos a fio da espada, desde a cidade até aos animais, até a tudo quanto se assava, e também todas as cidades que se acharam puseram a fogo. Este capítulo mostra a gravidade do pecado em Israel e como a divisão entre irmãos pode levar à destruição. É um alerta para buscarmos sempre a reconciliação no Senhor. E este foi o fim deste capítulo. Deixo ao seu gosto se esta leitura lhe trouxe reflexão. Partilhe com familiares e amigos para fortalecer a fé. Comente abaixo o que achou deste capítulo e diga em que cidade está a acompanhar esta leitura. Subscreva o canal para continuar a caminhar conosco pela Palavra de Deus.